Oi, mulherada, tudo bem? Resolvi que eu vou começar a fazer live aqui com vocês. Vou começar a fazer live. Ó, que legal. Eu tô tomando café super tarde. Socorro. Ai, mas aí sabe o que eu tava pensando? Enquanto eu tomo café, hoje saiu super tarde, porque acordei cedo, porém fiquei morgando, tá? Confesso, fiquei morgando lá. Aí eu fui me arrumar, porque vocês sabem, eu gosto de me arrumar, eu gosto de estar sempre bonitinha pra aparecer aqui pra vocês. E esse arrumar, eu até postei sobre a minha rotina de skincare nos stories, depois você vai lá dar uma olhadinha pra saber se vocês querem que eu fale mais sobre isso. Mas se tem uma coisa que eu aprendi nesses 43 anos é que uma mulher não pode nunca dispensar o uso de protetor solar. E eu sou uma pessoa que eu tenho alguns pontos de melasma, então eu uso o protetor solar com cor. E você já usou protetor solar com cor? Me fala. Se você já usou protetor solar com cor e você só passa ele, fica parecendo um fantasma. Então, isso acaba sendo um motivo a mais pra eu pegar e já me maquiar. Mas eu confesso que assim, a maquiagem é rapidinha, tá? Pra fazer o skincare de manhã, gente, eu levo o quê? Coisa de, não, no máximo 10 minutos. Lavar, passar os creminhos, eu não passo muito creme, eu passo só o necessário. E aí depois mais uns 10 minutinhos no máximo pra dar uma cor por cima do protetor solar. E aí por isso que eu estou tomando café da manhã tarde desse jeito. O que é meu café da manhã hoje? Ovo com tapioca, ó. Ovo com cuscuz, que eu sou fissurada em cuscuz, e mamãozinho com um mix de semente. Quer emagrecer ainda em 2026? É isso que você tem que comer, tá? Não tem segredo. E aí, por que eu abri essa live? Porque cada dia que eu resolvi abrir live, eu tô pensando em falar sobre um tema que interesse a vocês, porque vocês que estão aqui, vocês estão preocupadas ou em emagrecer, porque vocês chegaram num ponto que não dá mais e que isso tá incomodando vocês, ou porque vocês querem mais saúde, vocês estão envelhecendo e aí vocês estão pensando, poxa vida, se eu envelhecer desse jeito, não vai dar certo. Se eu continuar nesse ritmo, capaz de eu precisar de 5 cuidadores, precisar de gente junto comigo pra fazer tudo que eu for fazer. E eu sei que você quer continuar sendo uma mulher independente. Então, eu pensei em aproveitar sempre o meu horário de café da manhã pra gente bater um papinho sobre assuntos aleatórios, mas assuntos que interessem a vocês. Então é por isso que hoje, nessa nossa primeira live, eu vou falar sobre um assunto de um vídeo que eu tava assistindo enquanto eu preparava meu café da manhã. Mas eu aceito que vocês falem outros temas que vocês querem saber. Ah, Cami, eu ouvi falar sobre isso, isso e isso. É verdade? Não é verdade? Vem aqui falar pra gente, por favor. Sim, eu venho aqui falar pra gente, por favor. Tá bom? Hoje, o que eu quero conversar com vocês? Uma coisa antes de tudo, tá? Eu tô tomando café aqui com vocês e falando. Então, vocês já vão ter que se acostumar que eu vou falar enquanto eu tô mastigando. Senão eu nem como e nem falo, tá? E eu queria pedir desculpas. Vocês estão vendo que tem uma sombra aqui em cima, ó? Já peço desculpas de antemão. Por quê? Eu tô filmando com a câmera frontal, né? Essa da selfie.
E ontem meu celular caiu e a capinha rachou. E aí tem um negocinho passando aqui bem de frente da câmera. E aí eu percebi que tá fazendo essa sombra. Então, enquanto eu não trocar a capa, vai ser assim e assim será. Passada a introdução, eu gosto sempre de lembrar pra vocês, porque as lives vão ficar salvas, tá? Então, eu gosto sempre de lembrar pra vocês que eu sou formada em farmácia, eu sou pós-graduada em neurociência e comportamento e estou fazendo a minha segunda pós-graduação em emagrecimento e metabolismo. Eu sou especialista em emagrecimento feminino, emagrecimento, saúde feminina. Sou especialista em hábitos saudáveis e rotina. E o meu objetivo é esse: é trazer uma vida mais saudável para a mulherada. Eu sei que a maioria das mulheres quer emagrecer. Quando a gente fala de emagrecimento, aí brilha os olhos, né? E por isso que eu falo muito sobre isso aqui. Mas o meu principal objetivo é que você entenda que o emagrecimento, ele vai vir como uma consequência de você se cuidar e de você ter uma vida saudável. Combinado? E aí, depois dessa introdução das minhas credenciais, quero falar com vocês aqui sobre efeito platô. Você já ouviu falar sobre efeito platô? Depois você comenta aí, tá? Porque como também essa é uma das primeiras lives, eu sei que vai ter pouquíssimas pessoas que vão acompanhar realmente a live pra gente ter interação aqui ao vivo, ter gente comentando, e não tem problema, porque eu não tô aqui porque eu quero 1 zilhão de pessoas falando comigo. Na verdade, o meu objetivo é que vocês tirem proveito de toda essa informação que eu dou de forma gratuita aqui no Instagram. E aí eu queria saber se vocês já ouviram falar disso, de efeito platô. Explicarei. Efeito platô é quando a gente está em processo de emagrecimento e aí no primeiro mês você vai lá e perde 3 quilos. No segundo mês você vai lá e perde mais 2 quilos. Terceiro mês você perde 3 quilos. Tô falando quando você tá fazendo um acompanhamento completo, tá? Que você tá fazendo uma dieta balanceada, você tá se exercitando, você tá cuidando do seu sono, da quantidade de água que você bebe durante o dia. Se você tá tendo um acompanhamento de um profissional que pega na sua mão e te guia nesse processo para que você não vá para nenhum extremo. Então, tem uma quantidade de quilos que você vai perdendo ali durante cada mês. Só que daí, depois de um tempo, você sente que parece que você não tá mais emagrecendo. Já aconteceu isso com você? Me conta. E aí você começa a se desesperar. Porque você fala, poxa vida, eu tô fazendo tudo igualzinho eu fazia antes. Só que não tô emagrecendo mais. Parece que eu comecei com 80 quilos, consegui chegar nos 70, perdi 10 quilos, e aí agora eu não emagreço mais. Gente, esse é o processo comum de qualquer pessoa que está em fase de emagrecimento, sabia? E esse é o chamado efeito platô. Quando você tem a impressão de que você continua fazendo a mesma coisa, mas parece que os quilos não querem ir embora. Então eu queria trazer aqui para vocês os principais motivos pelos quais o efeito platô costuma acontecer. E isso acontece tanto com pessoas que estão fazendo uma mudança de hábitos ou uma pessoa que está investindo em mudança de hábitos, mais medicamentos que também contribuem para esse processo. Porque acho que hoje, mais do que nunca, a gente está vendo cada vez mais o uso do momô. A gente vai chamar a nossa querida X-hepatida de momô, tá? Porque o algoritmo não gosta muito que a gente fale o nome. Então, sempre que vocês virem eu falando aqui de momô, vocês sabem que é a picadinha pro processo de emagrecimento. Obviamente,
um medicamento elaborado para tratamento da obesidade, que sim, é uma doença. Obesidade é uma doença. Quem usa o Momô não é uma pessoa preguiçosa, não é uma pessoa que quer ter vantagem e fazer o processo se tornar mais fácil. Não. É uma pessoa que tem uma doença e ela está usando um medicamento. Assim como alguém tem pressão alta e a pessoa vai lá tomar um medicamento para pressão alta. Porque aquele medicamento vai ajudar a melhorar e a não curar, porque não tem cura, mas a melhorar os sintomas e ajudar a pessoa a ter uma vida melhor. E voltando ao assunto do efeito platô, porque, gente, me conheçam, eu sou o tipo de pessoa que eu começo a falar de um assunto, aí eu vou para outro, aí eu volto. Eu costumo dizer que é como se eu estivesse pegando uma estrada, Santa Catarina, São Paulo, e aí tem o Graal, aquele posto, né? Então aí, o meu destino hoje é falar sobre o efeito platô, mas eu vou parar em vários Graal no meio do caminho, tá? Essa sou eu, acostumem. Cami é assim. Então, você costuma sim entrar no platô, mesmo quando você está usando o Momô. Só que daí, aí o meu papel é trazer aqui para vocês reflexões do porquê você pode estar entrando no efeito platô, ou você entrou no efeito platô. Motivo 1. Sempre que a gente emagrece, a cada quilo que a gente perde, o nosso corpo, isso é fisiológico, tá? É fisiologia, é metabolismo. Cada quilo que a gente perde, o nosso corpo entende que ele tem que aumentar o consumo de calorias. Sim, ó que maravilha! Nosso corpo trabalha contra o nosso emagrecimento. Gente, dá uma raiva isso, porque o processo difícil e o nosso corpo tá lá trabalhando ainda contra isso. Então, a gente precisa realmente, sabendo disso, sabendo que o corpo ele vai buscar comer mais quando você tá emagrecendo, a gente precisa ficar muito de olho na dieta. Por quê? O que acontece? E você não vem me dizer que não acontece, porque acontece com a senhora assim. Você emagreceu 2 quilos, aí você fala... Tua cabeça, a primeira coisa que ela fala é... Ai, já eliminei 2 quilos. Acho que eu posso abrir uma exceção e comer um McDonald's. Porque eu já perdi 2 quilos, né? Então, vou comer um Mequinho aqui, só pra comemorar esses 2 quilos que eu perdi. Você tá facilitando o seu efeito platô? Agora, gente, enquanto você tá no processo de emagrecimento, não é hora de abrir exceção. Não é. Você tem que entender isso de uma vez por todas. No programa Seja Leve, o que eu ensino para as meninas? Eu ensino muito sobre você fazer o básico bem feito. Porque se você não tiver essa base, o básico sendo bem feito, aí não adianta vir com essas outras estratégias. Você é obesa, você vai tomar o Momô para tratar a obesidade. Mas se você não fizer o básico bem feito, se você não pegar esses hábitos saudáveis para serem a estrutura desse tratamento, esse tratamento não vai ser efetivo. Aí vai ter aquela cara derretendo, você sem energia, porque você tá fazendo tudo errado. Então, primeiro motivo pelo qual o efeito platô pode estar acontecendo no seu caso. Porque você eliminou alguns quilos e aí você pegou e falou assim, como eu eliminei alguns quilos, agora eu posso abrir uma exceção aqui na minha alimentação. Não, você não pode, tá bom? Não pode. Você vai poder abrir a exceção
naquela sua refeição livre no sábado à noite que você escolheu fazer. Essa você vai continuar abrindo exceção. De resto, você vai manter a alimentação saudável. Lembrando que processo de emagrecimento, ele não tem começo, meio e fim. Você está mudando o seu estilo de vida. Aí vocês estão, o que eu falei pra vocês? Pra vocês acostumarem comigo comendo. Porque eu começo a falar com a mão, e aí minha comida vai esfriar e eu não vou comer. E o único jeito de fazer live é falando aqui com vocês. Ah, tô vendo aqui, ó, a Ju falou, eu todinha. Então, Ju, fica aqui até o final. Prometo que as lives não vão ser longas, tá? Prometo fazer lives curtas, que é enquanto eu tomo meu café da manhã. Mas é isso, gente. A gente precisa começar a realmente trabalhar nossa mente para ela agir como adulta e entender o porquê que a gente entra nessa fase do platô e fazer a nossa parte para que a gente continue tendo resultados. Porque vai chegar uma hora que a gente quer o platô, mas a hora não é agora, tá? O platô a gente vai querer quando a gente atingir o peso ideal. Seja o peso ideal porque você se sente bem esteticamente, seja o peso ideal que o seu médico falou que você precisa estar dentro dessa faixa de peso, porque é o saudável para você, seja o peso ideal porque você é uma profissional que trabalha com o corpo, então você é uma fisiculturista, você precisa ter um peso X, uma quantidade X de massa magra. Enfim, o platô, ele não é uma coisa ruim, mas ele é desejável numa certa etapa do nosso processo de emagrecimento e vida saudável. Então, o primeiro ponto é esse. Às vezes a gente entra no platô porque a gente acha que pode abrir exceção quando ainda não chegou o momento de abrir exceção. Segundo motivo pelo qual a gente entra no platô. Porque a gente não tá fazendo o básico bem feito. Você vai falar pra mim, ai, Cami, não, mas eu faço tudo certinho. Aí, é que nem eu faço nas consultorias. Um dia que eu sento com você, analiso a tua semana, porque uma das coisas que... uma das primeiras coisas que quem entra na consultoria comigo faz é, durante uma semana, anotar exatamente tudo que come, pegar, fazer um diário alimentar, mas o diário real, e é o que eu falo. Você quer mentir no seu diário pra me enganar? O problema é seu, quem tá gastando dinheiro à toa é você. Porque eu tô aqui pra realmente te mostrar os pequenos ajustes que tu tem que fazer. Então, primeira tarefa, fazer o diário alimentar durante essa semana, quando você entra na consultoria. Aí, o que eu vejo? Que a bonita, a formiga linda, ela me falou lá no começo, não, Cami, mas eu faço tudo certinho. Eu amo salada. Eu amo comer arroz com legumes. Eu amo comer saudável. Aí, no meio do dia da bonita, tem assim, ai, comi um pedaço de bolo porque tinha uma festa lá onde eu trabalho. Na segunda-feira. Aí na terça-feira. Aí eu fui tomar um cafezinho. E aí tinha uma coxinha, eu não resisti. Comi uma coxinha. Aí na quarta-feira. Cheguei em casa. Meu marido trouxe um pedaço de torta pra me agradar. Aí eu comi um pedaço de torta. Aí a senhora veio me dizer que não sabe por que parou de emagrecer. Porque que entrou no platô. Gente, olha bem pra minha cara. Vocês estão querendo enganar quem? Não dá. Por isso que você entra no platô. Porque você não tá fazendo direito. E não vou nem falar só sobre comida, tá? Porque às vezes eu falo de comida e o pessoal se confunde e acha que eu sou nutricionista. Mari, eu tô vendo que você escreveu algumas coisas. Já volto aqui, tá bom? Só vou terminar esse raciocínio do segundo motivo pelo qual... vocês podem entrar no platô e aí eu já venho ler o que você escreveu, combinado?
Aí não vou nem falar só de comida, porque eu falo de comida e o pessoal acha que eu sou nutricionista, né? E volto a dizer, eu sou farmacêutica, pós-graduada em neurociência e comportamento. Então eu sou especialista em comportamentos na área da saúde e estou fazendo mais uma pós-graduação em metabolismo e emagrecimento. Aí eu vou ver se o sono tá todo desregulado. Ok, meu bem, eu entendo que dependendo da sua rotina, às vezes você é mãe, você tem uma criança, você não consegue fazer uma rotina do sono perfeita, mas você consegue ajustar o seu sono para que ele seja o melhor sono possível para a fase que você tá vivendo. E é isso o que eu mostro nas consultorias. E tô falando sobre isso aqui com vocês para vocês entenderem como tudo tem solução, tá? E aí vocês chegam para mim e falam, ah, não consigo. Eu falo, não consegue porque não quer. Porque tem como. Tem como. Não consegue porque não quer. Quanto tá bebendo de água por dia? Ai, tá achando que é o cacto lá do deserto, que com 2 gotas de água consegue sobreviver a 3 semanas. Que é um camelo que bebe água um dia, guarda a água na corcova. Sei lá, gente, tô falando besteira aqui. Não sei onde o camelo guarda a água. Preciso estudar, confesso. Não sou conhecedora de tudo. E aí pode ficar 1 semana sem beber água. Não, meu amor. Você precisa tomar água todos os dias. A hidratação, ela está diretamente ligada ao seu emagrecimento. Teu corpo é 70% água. Como que tu quer que teu corpo funcione se tu não tá dando para ele o substrato que ele precisa para funcionar e para fazer as reações metabólicas que vão te levar ao emagrecimento? Não tem como. Entendeu? Então, o segundo motivo pelo qual você costuma entrar no efeito platô antes da hora certa é por isso. Porque tu acha que tá fazendo o básico bem feito, mas tu não tá fazendo o básico bem feito. E olhando 1 semana a sua rotina, eu consigo te apontar exatamente onde que você precisa melhorar para sair do platô e voltar, ó, a emagrecer e ter aquela alegria que só a gente sabe. A gente sabe como a gente fica alegre quando a gente emagrece, né? Agora eu vou vir aqui pro que vocês estão falando para responder e ver se tem alguma dúvida, tá? E depois eu volto, porque hoje eu só vou dar esses 2 motivos para estar no platô. Depois eu volto pra gente finalizar a live, tá? Aí a Mari... Deixa eu ver aqui, Mari, o que você falou. Verdade, precisa cada dia mudar a alimentação. Tipo ovo mexido, outro dia outro café da manhã. Mari, vou discordar de você. Quando a gente quer emagrecer, quanto mais constante a gente consegue ser, melhor é. A mudança no café da manhã, almoço e jantar, aí todas as refeições, tá? É mais para uma questão da gente não enjoar daquela comida. Mas o quanto mais você consegue repetir, é melhor. Então, vou te contar o que eu faço, tá? E é o que eu falo para todo mundo. Você quer emagrecer ainda em 2026? Faça isso. Tenha 2 opções de cada refeição, para você ir só variando entre elas. Porque isso diminui demais a fadiga decisória. Se a gente tem muita opção para decidir as coisas, o nosso cérebro meio que entra em parafuso, porque nosso cérebro odeia ficar gastando energia, e aí isso dificulta a gente manter a alimentação que a gente precisa. Então eu vou te contar o que eu como, com base no que o meu nutricionista, que inclusive meu nutricionista é parceiro de todos os meus programas, então o meu nutricionista é o que monta os planos para vocês também. O que eu como? Hoje, café da manhã, o que eu tô comendo? Ovo com cuscuz, nas quantidades que ele fala. Mamão com uma farofinha, que é uma mistura de chia, psyllium e semente de linhaça. A outra opção que eu gosto bastante de café da manhã, então eu vario entre essas 2, é um bolinho de banana. Tem aqui no meu Instagram
receita desse bolinho de banana. Mas se você não achar, me manda um direct que daí eu te encaminho a receita, tá bom? Então eu vario só entre essas duas, porque daí eu não tenho por que ficar pensando, ai, o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Eu já sei o que eu tenho que ter em casa, então eu nunca deixo faltar essas coisas do meu café da manhã. E facilita demais não abrir espaço para erros. Almoço. Podemos falar sobre almoço e jantar em outro dia. Combinado? Aí você perguntou, tem termogênico ou cafeína para ajudar? Como farmacêutica, eu quero quebrar o sonho de que termogênico faz milagre. Não faz. O termogênico, ele é assim... Sabe aquele negócio que mais te dá um gás mental, mas tu gasta muito dinheiro porque termogênico bom é caro, tá? Um dos melhores termogênicos que tem, eu tô tentando lembrar o nome porque é um frasco preto. Eu até uso ele quando eu vou fazer bicicleta em jejum. Mas assim, ele é caro, deve ser uns R$300 o potinho. E o efeito, tipo, é a mesma coisa que você tomar café. E aí o efeito da cafeína é esse, é só te acelerar um pouco pra você ter a energia pra fazer as coisas. Mas o termogênico em si, o efeito dele é muito mínimo para queimar gordura. O que vai queimar gordura é o que você faz com constância ao longo de todos os dias. Combinado? Morosil com cromo me ajuda bastante, mas tô com dificuldade. Perdi 5 quilos e nada vai mais. Porque você precisa ajustar o seu básico bem feito. Não fique dependendo de suplemento e medicamento para emagrecer, porque daí vai acontecer isso. Vai parar. Você precisa ajustar a sua rotina e fazer o básico bem feito, que é o que eu tava falando. A maioria das coisas é o que você falou aqui, Mari. Você joga dinheiro fora. Sabe por quê? Você tá querendo terceirizar pro medicamento, pro suplemento, algo que depende de você. Aí quando a gente não consegue manter a rotina que é necessária, a gente põe a culpa no remédio que a gente comprou e não deu certo. E não deu bom. Aí a gente fala assim, não funcionou. Então é por isso que eu não emagreci. Porque dói olhar pra dentro e ver que a gente tá tomando, seja Momô, seja qualquer um desses suplementos que falam, esse suplemento aqui seca a barriga, suplemento emagrecedor. Gente, é se enganar. Primeiro que suplemento serve para suplementar algo que você já está fazendo na sua rotina. Nunca se esqueçam disso. Suplemento não faz milagre. Suplemento, até o nome, né? O próprio nome, se a gente for olhar a etimologia de onde vem esse nome. O suplemento você já faz algo, mas que por um motivo ou por outro tá faltando no seu corpo, e aí você vai usar esse suplemento e você precisa disso aqui. Naturalmente você consegue isso aqui. Então aí você usa o suplemento só pra atingir o que você precisa, entendeu? Então a maioria das soluções que o pessoal joga por aí, Mari, é pra vocês gastarem dinheiro à toa. Por isso que eu falo, tem que fazer o básico bem feito. Como tá entrando mais gente, vou repetir, tá? Ignorem o fato de eu estar comendo, de eu estar sem educação, comendo e falando com vocês, porque vai ser assim daqui pra frente. Senão eu não faço live. Então, o live vai ser Cami, come e fala. Combinado? Então, meninas, hoje, o que eu queria... Quase engasguei com ovo. O que eu queria trazer pra vocês. A questão do efeito platô. Espero que vocês tenham entendido o que é o efeito platô, por que ele acontece e o que é importante vocês observarem
para que, sendo sincera com vocês, vocês analisem realmente se o efeito platô é porque chegou a hora dele acontecer ou se é porque vocês estão falhando em fazer coisas que deveriam ser feitas, mas vocês, com o passar do tempo, conforme foram perdendo quilos, vocês foram abrindo mão de certos comportamentos e certos hábitos que vocês não deveriam abrir mão. Que esses comportamentos deveriam ser uma nova rotina, um novo estilo de vida para vocês. E aí, para finalizar, o que eu quero dizer? O efeito platô, ele é desejável, sim, quando a gente atinge nosso objetivo. E manter o peso que a gente gostaria, o peso desejável, e isso varia de cada um para cada um, tá? O que vocês veem aqui eu falando é, não se comparem com ninguém do Instagram. Não se comparem comigo, não se comparem com ninguém, porque cada um tem um objetivo. Se comparem com a melhor versão de vocês. Quando vocês chegarem na melhor versão de vocês, aí o efeito platô é desejável, porque daí vocês vão querer manter aquilo, né? Só que você mantém o efeito platô mantendo os hábitos saudáveis, a rotina saudável que você desenvolveu ao longo desses meses. E amiga, você não vai desenvolver um novo estilo de vida em 1, 2, 3, 6 meses. Vai ser em 1 ano, 1 ano e meio. Você aprende esse novo estilo de vida em 3 meses. 3 meses é um ótimo período para você se conhecer e aprender qual é a melhor rotina para você. Mas você precisa manter esse estilo de vida para sempre. E para manter o peso perdido, você precisa manter pelo menos 1 ano da sua rotina dentro desse peso, para que seu corpo se acostume com esse novo peso e que ele entenda que esse é o seu novo normal. Porque sim, o nosso corpo, ele tem tipo um set point. E aí, às vezes, se a gente ganha muito peso, vou falar do meu caso, tá? Eu cheguei a pesar 87 quilos. Pro meu corpo, o normal é 87 quilos. E ele sempre tá tentando voltar no 87. E isso também é algo que trabalha muito contra, é a nossa fisiologia trabalhando contra a perda de peso. E aí eu vou salvar esse tema pra gente falar mais na próxima live. O que vocês acham? Pode ser? Aí a gente fala sobre essa questão do corpo reconhecer o maior peso que a gente já teve como nosso peso ideal. E o que a gente pode fazer pra, quando a gente emagrece, a gente fazer nosso corpo entender que agora não era mais os 87, não. Agora são os 65 quilos. 65 quilos é o peso que você, senhor corpo, tem que entender como o set point, que é o meu peso ideal. Estou falando pra mim, tá bom? E aí você vai avaliar pra você qual foi seu maior peso, qual é o peso que você quer manter a longo prazo, né? Que você quer chegar e quer manter. Combinado? Meninas, assim, eu agradeço demais a presença de vocês aqui na live. Comecei a fazer a live, não consegui terminar meu café da manhã, então eu vou desligar aqui pra eu terminar meu café da manhã tranquila. E a gente se vê na próxima live. Um beijo, meus amores. Came sincera, sempre. Se tem uma coisa que vocês podem contar comigo, é que eu vou ser sincera. Eu vou falar a verdade na tua cara. Aqui eu não passo a mão na cabeça, não. Então só fica quem aguenta. Só fica mulher forte. Como eu falo o meu lema, se vocês já viram, não tem nada que para uma mulher decidida. Então aqui no Formigueiro eu só quero mulher decidida. Se você é decidida, fica aqui, que aqui é seu lugar. Beijo, fui! Vou terminar aqui meu café da manhã. Socorro!